Levíticos capítulo 20, no versículo 1 diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Também dirás aos filhos de Israel, qualquer dos filhos de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam em Israel, que der dos seus filhos a Moloque, será morto. O povo da terra o apedrejará. Voltar-me-ei contra esse homem, e o eliminarei do meio do seu povo, porquanto deu seus filhos a Moloque, contaminando assim o meu santuário e profanando o meu santo nome. Se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem, quando der de seus filhos a Moloque, e o não matar, então eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do meio do meu povo, com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Nós iremos continuar lendo essa semana, e nessa noite nós estudamos como é a importância de nós resolvermos problemas das nossas vidas, como isso é importante e como esse fato deve ser encarado de uma forma séria no dia a dia das nossas vidas, porque essa é a própria essência, é o próprio caráter de Deus. O próprio caráter de Deus, a essência de Deus, ele é uma essência de resolver problemas. Nos fatos bíblicos, você não vê Deus deixando de lado os problemas. Deus, ele sempre resolve os problemas, e ele gosta de fazer isso, e isso é a própria essência de Deus. Não resolver problemas, você fingir que está tudo certo, você muitas vezes colocar as pedras diante dos problemas, isso é contra a própria essência do próprio Deus. Deus, ele não age assim. Deus, ele não tem essa característica. Quando o homem erra, imediatamente nos próximos versículos ele fala: porém inimizade entre ti e a tua descendência, tu ferirás o calcanhar, mas ele ferirá a sua cabeça. Deus, ele já decreta contra a serpente o resultado, e Deus já dá um veredito da vida da serpente. Naquele momento ele já resolve: você não existirá mais. Ele fala: e o Senhor fez vestimentas de peles para Adão e a sua mulher e o vestiu. Deus, ele já mostra o derramamento de sangue, a necessidade de sacrifício agora para o homem se remir e o homem se redimir a Deus. Deus, ele não deixa passar. Ele sempre resolve os seus problemas imediatamente. Deus, ele gosta que você tenha uma conversa franca. Ele gosta que você resolva os seus problemas. Ele gosta que você pare para analisar quais são os problemas da sua vida. E é importante que a gente tenha essa ideia. É importante que a gente resolva. Muitas vezes a gente evita conversas duras, a gente evita confronto, muitas vezes o que a gente quer é fugir de problemas, a gente muitas vezes evita uma conversa dura no trabalho, às vezes a gente prefere reclama do patrão, reclama do departamento, reclama do amigo de trabalho, reclama do salário, reclama do cliente, reclama do fornecedor, reclama de tudo, mas a gente não resolve o problema. A gente não vai conversar com o responsável, a gente não chama alguém para bater um papo, a gente não pensa numa ideia criativa, alguma saída para a gente propor aquele problema, a gente prefere reclamar. A gente evita o problema toda hora, a gente foge, o que a gente prefere é reclamar. A gente não toma uma disposição: vamos conversar com uma chefe, vamos conversar com um funcionário, vamos conversar com recursos humanos, vamos dar uma ideia para tentar resolver esse problema. A gente prefere fugir do problema e reclamar. Muitas vezes a gente não resolve os problemas com o cônjuge, a gente prefere dar risada. É assim mesmo. A gente não resolve os problemas com os maridos e com a esposa. É assim mesmo. Ao invés de a gente identificar um problema, quando realmente ele existe, um desvio de caráter, quando a gente realmente vê que existe um problema, a gente prefere, é assim mesmo. Dá uma risadinha e a gente quer evitar o confronto. A gente não quer ofender, a gente tem medo de se indispor, a gente tem o medo do
que a pessoa vai sentir, a gente se torna inseguro, a gente se torna covarde, a gente se torna medroso. Muitas vezes a gente não tem coragem de tratar os problemas com os nossos filhos. A gente fala, eu não quero problema não. Não, uma confusão não, deixa pra lá. Não vai falar nada que você vai arrumar confusão. Às vezes a gente prefere ter esse tipo de vocabulário, esse tipo de encorajamento, esse tipo de conversa, quando Deus ele fala, resolve os problemas. Quando o nosso próprio Deus ele tem uma essência de falar, admoesta, aconselhe, vai lá, não dê os seus filhos a Moloque. Eu não quero que essa nação tenha pessoas que dê os seus filhos ao Deus Moloque e ofereça sacrifícios a outros deuses. E Deus ele já começa em Levíticos, onde começa a criação da lei, que essa é a definição da palavra Levíticos. No começo Deus já prefere ele já tratar disso. Ele já deve ter percebido, ele já sabe que o povo de Israel está ali do lado dos amonitas, um povo idólatra. Ele percebe que o povo de Israel está cercado de povos idólatras. Ele já fala para Moisés, não idolatra, não permita que ofereçam seus filhos a Moloque. E se alguém oferecer filhos a Moloque e essa pessoa olhando, não feche os olhos. Ele fala, Moisés, ele dá 2 ordenanças para o povo já de início, para como eles tiverem êxito nesse trabalho de conquistar a terra prometida. Uma delas é não oferecer seus filhos a Moloque, ao Deus Moloque, ao Deus onde eles acreditavam que eles poderiam sacrificar as suas crianças, a um Deus que tinha uma cabeça parecida com de um boi, com 2 chifres, e ele ficava com as mãos estendidas, e na frente dele tinha um grande fogaréu, onde eles sacrificavam e davam as crianças vivas em sacrifício a esse Deus. E Deus fala, não ofereças os seus filhos a Moloque. E aquele que oferecer, e aquele que vendo isso acontecendo e não falar nada, eu também eliminarei. E isso é importante. O nosso Deus, ele nos dá um princípio aqui tão grandioso, que como que é importante no início das jornadas das nossas vidas nós tratarmos os nossos problemas. Quanto mais você demora para resolver o problema, mais esse problema vai se agravar. Quanto mais você vê o problema, quanto mais você está errando o alvo e você não se converte, mais você estará errando o alvo e mais estará difícil. Por isso que Deus fala, já de início na criação do livro da lei, Ele fala, resolva, e quem não resolver também é tão errado quanto aquele que faz e pratica. No começo, entrou no trabalho, você tem um problema, já procura a pessoa, cara, vamos conversar, o que está acontecendo, eu não sei o que eu fiz, tem algum problema em casa, senta, conversa, não deixa passar. Muitas vezes a gente vai deixando passar, não fala nada não, uma confusão, deixa pra lá e vai deixando, esse negócio vai crescendo. Aí é um filho, você não fala nada, o filho tem um namoro desigual, tem amizades erradas, tem comportamentos errados, você vai deixando passar, daqui a pouco aquilo vai crescendo, aquilo vai transferindo para o casamento, aquilo vai transferindo para os filhos, e daqui a pouco é uma geração toda perdida, porque você não falou uma coisa. Por que você não falou a verdade? Não, filho, você tem que ir para a igreja, você tem que amar a Deus, senão você vai se dar mal. Às vezes a gente vê de camarote isso acontecendo, adolescentes de 16, 17 anos morrendo. Você vê a reportagem, adolescente morto, namorados de 16, 17 anos, menino morto e menina morta. Por quê? Foram fazer uma coisa contra a vontade dos pais. Aí vai lá um assassino, vai lá e pega. E muitas vezes a gente não quer se dispor com os nossos filhos. Isso vai crescendo, isso vai atrapalhando. Quando Deus diz, honra teu pai e tua mãe, obedeça teu pai e tua mãe, para que te vá bem e seja longa a vida sobre a terra. Tantos jovens morrendo simplesmente porque não obedecem a palavra de Deus, Márcio. Porque Deus fala, honre teu pai e tua mãe. E nós devemos ter essa conversa séria com nossos filhos. A gente não quer falar, a gente vê amizades, a gente vê coisas erradas, a gente vê comportamentos errados, e muita gente fala, não, deixa para lá. A gente vê filhos afastados de igreja, filhos desonrando pais, filhos tomando decisões
erradas e a gente não fala nada. Aí lá na frente, a gente chora o leite derramado. Muitas vezes a gente vê casamentos dando errado lá na frente, simplesmente porque a gente não quis ter uma conversa no início. A gente não quis resolver. A gente não decidiu no início colocar a palavra de Deus. Coloque imediatamente a palavra de Deus nas suas vidas, no seu casamento, na sua relação com seus pais, na sua relação com seus filhos. Resolva esses problemas. Nós precisamos resolver esses problemas logo de início. Ao invés de reclamar, ao invés de ter medo, ao invés de pensar o que o seu filho vai pensar, ao invés de pensar o que o seu irmão vai pensar, muitas vezes a gente vê problemas na igreja, vê problemas acontecendo e a gente fala, eu não vou falar nada. E a Bíblia diz, e Deus diz, não feche os olhos. Você vendo, não finja que não viu. Você vendo, não feche os olhos. Se você está percebendo alguma coisa, converse com o irmão. Irmão, deixa disso. Irmão, deixa disso. Olha só o que a Bíblia diz. Por isso que a gente é uma igreja que ama a palavra de Deus. Por isso que a gente é uma igreja que lê a Bíblia, palavra veste. Por isso que a gente é uma igreja que decora, para que não tenha narrativas, não tenha falsos argumentos, não tenha calúnia, não tenha mentira, mas tenha a palavra de Deus, tenha fatos contra os argumentos. É por isso que você precisa ter a palavra de Deus, para você ajudar as pessoas. Como que você vai tratar as coisas de início, Sassá? Sendo que você não tem os fatos. Nós precisamos dos fatos bíblicos para a gente poder tratar. É sempre fato, fato. Biblificar. A gente tem que biblificar. Por isso que nós estamos numa geração que não quer resolver problemas. Nós estamos numa geração que não quer assumir responsabilidades. Casamento agora se converteu em namorido. É um namoro meio sério, alguma coisa assim. Ter filhos agora se resume a ser pais de pets. Eu sou pai de um cachorrinho, pai de uma planta, pai de alguma coisa. Eu não quero mais responsabilidades. Igreja agora, você ser parte de uma igreja, você ser submisso à liderança, você ser submisso ao pastor, você ser irmão, você ajudar, você ser submisso ao corpo da igreja, ao senhorio de Jesus Cristo, se resumiu a uma igreja virtual. Igrejas de celular, pastores de celular, preletores de celular. Poxa, que pastor legal, deixa eu passar. Nossa, esse pastor é mais legal ainda. Poxa, mas quando vem uma exortação, uma admoestação, irmão, deixa disso, aí cai tudo. A gente não quer mais isso. Essa geração não quer mais tratar. Essa geração, ela não mais sustenta uma conversa, uma exortação, uma admoestação. Irmão, deixa disso, vamos servir ao Senhor. Mas nós precisamos continuar, porque a Bíblia diz para a gente honrar, obedecer e tratar. Isso é uma igreja saudável, famílias que tratam os seus problemas. Isso é um casamento saudável, casamentos que são tratados na palavra de Deus. Pais que conversam com seus filhos, com seus netos, imediatamente. Que tratem, que mostram, que aconselham. E nós estamos numa geração, e nós somos o responsável de ser essa geração, e muitas vezes de ter criado uma geração fraca, que não quer conversa, não quer converter. Tenta ligar para um adolescente de 15, 16 anos, ver se ele te atende. Fala, manda mensagem no WhatsApp. Porque é mais fácil. Eu tenho que atender e resolver o problema na hora que eu quiser, o WhatsApp, se eu quiser responder, eu respondo. As pessoas não querem mais enfrentar. Um tempo onde hoje os adolescentes vão fazer entrevista com os pais, entrevista de emprego junto com os pais. Essa empresa falar alguma coisa que eu não quero para o meu filho. E a gente muitas vezes dá um testemunho errado para os nossos netos. Muitas vezes a gente dá um testemunho errado para os nossos filhos. Como que é importante quando a gente perde a oportunidade de se submeter ao marido, de se submeter à liderança, de falar, filho, obedeça a professora, obedeça o pastor. E muitas vezes a gente vai de encontro, a gente vai, assim como diz a própria meditação dessa semana, e todas as nações estarão diante deles, e ele separará todas as eras, assim como um pastor separa as ovelhas dos bodes, colocando as ovelhas do lado direito e os bodes do lado esquerdo. E eu apacentarei o meu rebanho com justiça, procurarei a perdida, irei atrás das desviadas, enfaixarei as feridas,
fortalecerei as fracas, mas a forte e a rebelde eu destruirei. Muitas vezes a gente tem que ter essa conversa: filho, para de ser bode. Irmão, para de ser bode, para de bater a cabeça. A gente quer bater a cabeça no alambrado e quer levar com a nossa força, quer levar de qualquer jeito, e muitas vezes a gente tem que falar: deixa disso. A gente tem que ter essa conversa em casa. A gente tem que ser uma igreja e ter a tranquilidade de resolver o problema. E muitas vezes a questão não tem nada a ver com o resultado que você vai conseguir, mas tem a ver com a disposição de você ser fiel a Deus. E Deus muitas vezes ele testa: deixa eu ver se esse irmão vai ter coragem de falar com o filho. Deixa eu ver se esse irmão vai ter coragem de falar nesse trabalho aqui. Ele fala que ele é coragem. Deixa eu dar uns probleminhas. Deixa eu ver se ele trata aqui esses probleminhas na igreja. Muitas vezes Deus permite só para ver os nossos corações, para ver a nossa motivação e a nossa disposição de ser corajoso. Nós que cantamos conforme nós, mas espero que quero estar, quero te honrar, quero te glorificar. É oportunidade todo momento, Carla Canuto. É oportunidade todo momento que Deus nos dá. Deus gosta que a gente trate problema. Ele gosta que você traga a luz. Ele gosta que você, aonde tem trevas, aonde tem problema, você venha com a luz. Por isso que nós, nas nossas reuniões, a gente fala: vamos pegar a Bíblia. Onde está a Bíblia? Lê para mim, irmão, onde está essa decisão que a gente vai ter que fazer. Acha na Bíblia onde está isso. E a gente tem que achar. As nossas decisões, elas devem ser biblificadas, devem trazer luz, assim como diz em Colossenses capítulo 1, marca Levíticos, deixa marcado aí, Levíticos 20. Lá em Colossenses capítulo 1, Deus ele fala exatamente isso. No livro de Colossenses capítulo 1, ele fala como que Deus espera que nós tratamos os problemas. Ele diz assim, Colossenses 1, versículo 13: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho e do seu amor. Deus ele não gosta de conversinha. Deus não gosta de coisa encoberta. Deus ele não gosta que você coloque uma pedra no seu problema. Muitas vezes Deus te dá uma visão, muitas vezes Deus fala com você, toma uma decisão e você vai deixando isso, e cada vez vai ficando mais difícil de você resolver. Não fala. Aí muitas vezes a gente dá uma risadinha, não, é assim mesmo. Aí a gente brinca com o perigo, sendo que Deus fala que Ele nos libertou justamente disso. Ele nos libertou desse movimento, esse movimento esse movimento de abafar as coisas, assim como é esse espírito que ele chega e fala, e falou a Eva, ele fala assim, e disse à mulher, não é bem assim. Aí ele fala, e disse à mulher, não foi assim que Deus falou, e disse à mulher. É assim que o inimigo ele age, ele pega a mulher, ele é covarde, ele pega você quando você está sozinho, ele vai quietinho, ele vai ali no cantinho ali, ele vai ali, lá no cantinho, meu irmão, vamos errar? É desse jeito, Eva, vamos comer a fruta. As propostas, os erros, ele vem nesse ambiente de trevas, esse ambiente obscuro, esse ambiente sorrateiro, esse ambiente lá no canto. E muitas vezes a gente vai deixando, vai colocando pedra em cima desses problemas. No momento que Deus ele pede que a gente traga luz, assim como ele fez no próprio movimento do diabo, ele fala, eu vou resolver esse problema, Jesus vai vir. Em Gênesis 3,15 ele fala, Jesus vai vir, eu porém inimizade entre ti e a sua descendência. Ele ferirá a sua calcanhar, feriria a cabeça. E muitas vezes é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que trazer luz, a gente tem que trazer a palavra onde o diabo quer reinar. A gente tem que trazer a palavra para as nossas famílias, a gente precisa trazer a palavra para o nosso casamento, no relacionamento com os nossos filhos, e a gente precisa tratar, a gente precisa confessar, a gente precisa assumir, a gente precisa resolver os problemas. É isso que Deus gosta, Ele gosta que você traga a luz, que você expõe os problemas.
tanto os seus, e você ajude as pessoas também. Ele gosta disso. Ele fala no livro de 2 Pedro, capítulo 2, no versículo 9: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que tirou do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que Deus quer. Ele quer que você traga a luz. Ele já te transportou, Ele já te tirou, se você é de Deus, do reino das trevas. E a gente não precisa ter um espírito de covardia, a gente não precisa ter mais medo, a gente não precisa ter mais insegurança. O que a gente precisa é obedecer a Deus e tratar os nossos problemas. Às vezes os nossos problemas das nossas vidas é uma oportunidade que Deus está te dando para você resolver. Isso você vai crescer, isso você vai melhorar. Você fala, poxa, eu posso resolver os problemas em casa, eu posso conversar, eu tenho a palavra de Deus, eu tenho as munições. Muitas vezes é o seu medo, muitas vezes é a sua insegurança, muitas vezes é a nossa covardia que não deixa a gente falar para os nossos filhos: filho, deixa disso, vai para a igreja. Filho, deixa disso, essa ideia sua não é legal, essa pessoa não é legal. Igreja, deixa disso. Irmão, deixa disso. Muitas vezes a gente precisa ter essa coragem. Os problemas Deus já resolveu na cruz. Deus só espera que nós possamos amadurecer. Tem de motivo de grande alegria passar por diversas provações. E às vezes a gente reclama das provações. Se estou tendo problema em casa, Ele fala: pois a prova da sua fé produz perseverança. Às vezes Ele está provando a sua fé. Vai, filho. Ó, probleminha. Ó, um problema aqui, ó. Estudou? Ó, aqui, ó. Um problema. Problema, professora de matemática. Problema. Pedrinho tinha 3 não sei o que e 2 pãozinhos. Pedro deu um pãozinho não sei o que. Resolva esse problema. Tem de motivo de grande alegria passar por diversas provações, pois a prova da sua fé, sabe o que ela vai produzir? Perseverança. Pois a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa. Você tem que ir até o fim. Você tem que resolver tudo. Com a finalidade de ser maduro carnalmente, e íntegros, e nada faltantes. E muitas vezes a gente fecha os olhos para os problemas, a gente corre dos problemas em casa, a gente corre dos problemas com os filhos, a gente não tem uma conversa. Nós que somos maduros de igreja, 20 anos da igreja, a gente não consegue. Filho, você tem aqui, essa decisão sua errada, essa pessoa é errada que você vai casar, essa amizade que você está tendo é errada, filho, essa postura que você está tendo é errada. E muitas vezes a gente não assume. Irmão, deixa disso, porque Deus fala isso e você está errado. Vamos, eu te ajudo. A gente precisa ter umas conversas na presença. Deus não gosta de colocar pedras. A gente não pode ser covarde. Deus não quer um espírito de covardia. O nosso Espírito Santo, ele não é um espírito de covardia. Uma igreja saudável, Leandro, uma igreja madura, íntegra, ela não é covarde. Não é covarde. Um dos sintomas de doença, um dos sintomas de onde o diabo vai reinar é covardia. Poxa, os irmãos ali não tratam. Olha só, olha um casal que não resolve o problema. Olha só, o irmão, deitando e rolando, os outros irmãos não estão fazendo nada. É aqui que eu vou ficar. É nessas trevas que o diabo age. É nesse ambiente que deixa eu falar. Você fechou os olhos, o diabo vem com tudo. Fechou os olhos, o diabo vem com tudo. Não é um espírito de covardia, assim como diz em 2 Timóteo, capítulo 1. No livro de 2 Timóteo, um pouquinho para frente, se você está aí em Colossenses, ele diz assim, 2 Timóteo, o próprio apóstolo Paulo agora, preso, tá, Leandro? Ele está preso. Ele não está numa mansão, num avião, numa Mercedes de 1 milhão, mas o apóstolo Paulo, preso, e ele fala para Timóteo, jovem Timóteo, você jovem, pode resolver problemas. Você jovem, Leandro, Gabi, você, Ellen, Carla. Aliás, na verdade, vocês são todos casados, não tem ninguém jovem aqui, só tem o Leandro e a Canuto. Você pode resolver problemas, mas são jovens casados. São oportunidades
verdades no início do casamento, no início da vida, no início da criação de filhos. Tem tudo ali para frente. Ele fala para o jovem Timóteo. O jovem não corre disso daí não. O jovem, ele não foge dessa responsabilidade. Ele fala para o jovem Timóteo. Ele fala no capítulo 1, no versículo 7. Ele fala, vamos ler no versículo 6, só para a gente pegar o contexto. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto. Ele já começa uma conversa aqui. Que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. É isso. Sabe, você quer ser poderoso em amar? Eu amo, a gente fala com o peito aberto, eu amo, meu irmão. Eu amo essa igreja, é o que eu mais ouvi na minha vida. Eu amo meu irmão, eu amo essa igreja. Sabe o que você tem que fazer? Não ser covarde. Sabe onde tem poder de amor? Sabe onde um amor é poderoso? É quando você compra um buquê de flor, quando você não quer ofender o irmão, é quando você não quer dispor para o irmão, mas é quando você tem essa disposição no versículo 7, porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas de poder e de amor. Quando você ama o seu irmão, se você se importa com o seu filho, você fala, filho, para disso. Você fala, isso é amar. Você trata. Quando você ama essa igreja, você não deixa as raízes de amargura contaminar. Você não deixa o irmão do seu lado errar. Você não deixa o seu irmão do seu lado falar mal da liderança. Você não deixa o seu colega de trabalho que você tanto ama, que você tanto gosta, aquele amigo seu, parceiro seu, ficar falando mal da empresa. Tem esse problema? Vamos lá resolver? Vamos lá. Eu e você, eu vou te ajudar a ter uma ideia, e no caminho a gente vai bolando uma ideia, vamos resolver. Começa a reclamar do marido, vamos orar. O que ele fala para a mulher? Dá umas dicas que Deus fala para a mulher. Fala, seja submissa. Eu estou reclamando, a mulher está reclamando para outra mulher do marido, que não sei o que, e Deus fala, seja submissa, e fala, não fala nada. Vamos orar para a gente ser submissa e para a gente não falar nada em casa? E só através do nosso testemunho, Deus talvez mude o nosso marido. É o que Deus fala, é o que o apóstolo Pedro fala. Às vezes a gente reclama das nossas esposas, aí você vai com o irmão, começa a reclamar, minha esposa, você conhece ela, minha esposa não sei o que, minha esposa não sei assado. Irmão, vamos orar para ver se a gente está sendo líder, se a gente está sendo um marido que está purificando as nossas esposas pelo meio da palavra e a santificando pelo meio da palavra. Vamos orar nós dois aqui e para ver se nós não estamos errando o alvo. É isso que a gente tem que fazer. Amar é resolver as coisas. Então a gente tem que ter essa conversa com o irmão. A gente entra na onda da reclamação, a gente entra na onda do problema e a gente não resolve os problemas conforme tem que ser resolvido. A gente tem que resolver problemas. Deus gosta, porque nós iremos resolver problemas. A gente não tem um espírito de covardia, a gente não tem um espírito de idolatria. E Deus ele gosta que você resolva os problemas de início, porque Ele sabe o que vai ser esses problemas lá na frente. Ele sabe que se você não resolver os seus problemas, você vai ser a parte do problema. Deus sabe que se você não tratar os problemas, você estará dentro do problema brevemente. Se você não trata os problemas do seu filho, os seus filhos vão te trazer problemas. Se você não trata os problemas da sua empresa, que você trabalha mais horas de trabalho do que você fica na sua casa, 44 horas durante a semana, e você não resolve os problemas, você estará dentro do problema maior. E se você não resolve os problemas da sua igreja, você estará dentro dos problemas da igreja. Você nada mais será uma parte do problema. E por isso ele fala, não sacrifique um Moloque desde o início, pois quem faz isso traz contaminação. E não feche os olhos quem vê quem sacrifica. Não feche os olhos a quem vendo quem faz isso. Trate, porque tanto os que fazem e os que veem e não fazem nada, eu também os destruirei.
Porque muitas vezes a gente vai ser parte do problema. E foi isso que aconteceu com a nação de Israel. A nação de Israel não tratou. Tanto sacrificou a Moloque, deu seus filhinhos a Moloque, e tanto ficaram, olha o Ivone, ó, quietinho. Talvez começou com um, talvez começou lá com um menininho. Aí sabe o que eles ficaram? Quietinho. Não falaram nada. Sabe o que aconteceu com a nação de Israel? Sabe o que aconteceu? Porque eles desobedeceram a Deus e porque eles não trataram. Acontecer poderia acontecer, mas Deus fala, trate. E por eles não terem tratado, eles foram para a Babilônia e ficaram exilados 70 anos, assim como diz no livro de Jeremias, capítulo 30. Capítulo 30 de Jeremias, ele narra essa história, esse fato deles não terem tratado a questão de idolatria. Ele diz assim em Jeremias capítulo 32, melhor dizendo, eu vou ler no versículo 33. Jeremias 32, versículo 33. Olha só o que a nação de Israel fez. Viraram-me as costas e não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, e eles não deram ouvidos para receberem advertência. Antes, puseram as suas abominações na casa que se chama pelo meu nome, para me profanarem. Edificaram aos altos de Baal, que estão no vale dos filhos de Inom, para queimar os seus filhos, as suas filhas a Moloque, o que nunca lhe ordenei, e nem passou pela minha mente, fizesse tal abominação, para fazerem pecar a Judá. Agora, pois, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desta cidade, da qual vos dizeis, já está entregue nas mãos do rei da Babilônia, pela espada, pela fome e pela peste. Isso que acontece, mano. O resultado de nós não tratarmos é que em algum momento você vai ser parte de um problema, e você vai ser levado junto com esse problema. Você é levado, o problema ele te pega. Por mais que não foi alguém que ofereceu o seu filhinho a Moloque, mas o fato de alguém ser de Israel e ter presenciado e não ter feito nada, ele foi levado no mesmo lote. Ele foi levado junto com o povo de Israel para a Babilônia. E muitas vezes é isso que acontece. A gente é levado para o problema. A gente chora com os nossos filhos, com os nossos casamentos, com a nossa empresa. A gente chora com a nossa igreja. E a gente muitas vezes é parte de um problema que a gente não tratou, Sassá. Lá atrás. Tem que tratar o problema, irmão. Essa chave aqui, ó. Márcio, tem que virar. Tem que parar de ser covarde. O povo de Deus tem que parar de ser covarde. O povo de Deus tem que tratar problemas. O povo de Deus, nação santa, raça eleita, povo de propriedade, ele obedece a palavra de Deus. Eu saberei quem é o meu rebanho. As minhas ovelhas me ouvem, e nós devemos ser rebanhos, nós devemos ser ovelhas de Deus. E o fato da gente não tratar, o resultado é esse, a gente é parte do trabalho, do problema. Versículo 33, viraram-me as costas, não o rosto, ainda que eu, começando de madrugada, os ensinava, e eles não deram ouvidos. Muitas vezes, Leandro, não é falta de ensino, muitas vezes é não querer, muitas vezes não é saber, muitas vezes a gente sabe até demais, isso é pior. Ele fala para os fariseus, e vocês, se vocês não tivessem visto, vocês não eram idólatras. Agora, porque vocês veem e conhecem, e vocês não obedecem, assim vocês são idólatras. Muitas vezes a gente ouve a palavra por anos, e a gente dá as costas, não o rosto, a gente vira completamente as costas para Deus. E muitas vezes não é falta de ensino, é falta de querer. Assim como ele diz, vocês fizeram coisas, no versículo 35, as que eu não ordenei e nem passou pela mente. E por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus, para a gente saber o que a gente tem que tratar no ano. Muitas vezes a gente está fazendo coisa da nossa mente. Muitas vezes a gente quer fazer coisa porque eu quero, porque eu penso, tá, mas o que a Bíblia diz sobre isso? E por isso que você precisa ler a Bíblia. Por isso que vocês, irmão real, por isso que nós precisamos ter a Bíblia na mente, porque muitas vezes nós estamos deixando de ter oportunidade para ajudar as pessoas de verdade. Às vezes a gente vai deixando passar,
deixando passar. Quando vai chegar, estamos aqui na Babilônia, todo mundo. Muitas vezes os problemas não foram resolvidos lá atrás. Nós precisamos ter oportunidade. Nós precisamos assumir as responsabilidades e aproveitar as oportunidades para a gente realmente amar as pessoas como elas devem ser amadas, conforme a palavra diz. E assim como o próprio livro de Levíticos diz no capítulo 20, e ele termina dizendo assim no capítulo 20, no versículo 4. Se, Levíticos 20, versículo 4, se, é uma condição, se o povo da terra fechar os olhos para não ver esse homem quando der seus filhos a Moloque e o não matar, ou seja, ver o perigo e não resolver, então o resultado é esse: eu me voltarei contra esse homem, contra a sua família, e eu eliminarei do meio do seu povo com todos os que após ele se prostituem com Moloque. Você quer que a sua família não idolatre? Você quer que a sua família não erre o alvo? Você quer que o seu filho seja de Deus? Você quer que o seu neto seja de Deus? Você quer que essa igreja seja de Deus? Não feche os olhos. Não feche os olhos para os seus filhos. Não feche os olhos para a sua igreja. Não feche os olhos para o seu casamento. Não feche os olhos para o seu trabalho. Você tem a palavra de Deus para resolver. Deus, ele dá ensinamento para tudo. Para como você lidar com finanças em casa, como você ser um bom marido, como você ser uma esposa, como você ser um filho e como você se dar bem na vida. Se você pegar a Bíblia e aplicar, sabe o que vai acontecer? Você vai se dar bem e a sua família vai se dar bem. Quando você decide dar as costas à palavra de Deus e você fechar os olhos, tanto você quanto as pessoas ao seu redor, os seus filhos, eles são prejudicados. Todo mundo, quando você decide fechar os olhos, todo mundo ao redor é prejudicado. Por isso que é importante. Não tem nada a ver com o resultado. O carinho, ele poderia até falar, e o cara ainda assim sacrificar Moloque. Mas o cara que não fechou os olhos, esse cara que eles iam falar, esse cara é segundo o meu coração. E a gente tem que resolver os problemas. Não pensando no resultado, mas pensando na nossa relação com Deus. Muitas vezes a gente resolve alguns problemas não pensando que o seu marido vai resolver, que o seu marido vai mudar, é porque Deus manda. É a sua relação aqui, é a sua confiança entre você e Deus. Muitas vezes você tem que resolver seus problemas com a sua esposa na palavra de Deus, a sua relação com Deus. Não tem nada a ver com você e com a sua esposa. Não tem nada a ver com você e com o seu irmão. É primeiro a sua relação com Deus. Deus, eu vou ser fiel. Eu vou cumprir a sua palavra. Eu vou confiar, eu não vou ser covarde. Eu vou ter um espírito de fidelidade, de firmeza, de confiança no Senhor, porque o Senhor diz. Se a sua palavra está dizendo, eu vou fazer. Experimente. O próprio Deus fala, me experimente. Experimente para ver o que eu sou capaz de fazer. Experimente para ver se eu não alargo as fronteiras de vocês. E muitas vezes a gente não tem coragem de experimentar isso. A gente não tem coragem de confiar em Deus. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e mais ele fará. Amém?